Eu sou a Michelle, sou nutricionista, também sou portadora de endometriose, sou uma em 10, né? E a minha missão é ensinar as mulheres a como se livrarem das dores e a conseguirem engravidar, a finalmente viverem bem com endometriose, né? Não terem mais que desmarcar compromissos, terem qualidade de vida, sentir prazer ao invés de dor, né, com o seu parceiro, de sentir alegria de viver. Eu tava cansada e eu me sinto muito triste por ouvir comentários com: nossa, eu já não queria ser mais eu não gostava da minha vida. Eu já tinha falado com meu marido que ele, se ele quisesse divorciar, ele poderia, porque eu já não servia mais para ser mulher dele, né? Isso me dá muita angústia de ouvir que uma pessoa não tem mais alegria em viver, uma pessoa que não consegue ser mais ela, que está infeliz. Vou começar contando aqui um pouquinho da minha história. Muitas pessoas acham que eu comecei a trabalhar com endometriose porque eu descobri a doença, e na verdade foi o contrário, tá? Eu comecei a trabalhar na área porque eu tinha uma pessoa da minha família, uma tia, que estava sofrendo com a infertilidade. O caso dela não era endometriose, mas ela já estava até há 10 anos tentando engravidar, né? Muito ali nas FIBs e tal, e não estava dando certo. Eu fui fazer uma pós-graduação na mesma época de nutrição funcional, e aí eu vi lá no cronograma, estava relacionado a nutrição e fertilidade. Fiquei tão animada, tão empolgada. Eu não sabia da relação, né, da nutrição com a fertilidade. Não sabia o quanto eu poderia ajudar ela. E aí comecei a estudar, comecei a focar, né, meus estudos na fertilidade, e me abriram portas, né? Portas me foram abertas. Eu tentei fazer mestrado na Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal de Goiás, daqui da minha cidade, mas não deu certo porque só tinha uma vaga. Eu fiquei em segundo, e aí os professores também escolhem de acordo com os projetos, né? Enfim, eu passei em todas as etapas, mas como só tinha uma vaga, acabei não passando. E depois, na segunda tentativa, eu esqueci a foto 3x4. Mas eu falo sempre que parece que tudo tem um caminho, né? Tudo é pra acontecer por um motivo. E aí desisti da questão do mestrado e falei: quer saber? Eu vou focar meus estudos aqui sozinho, né? Vou tentar achar o que eu acho aqui na internet. Não tinha muito relacionado à nutrição e fertilidade. Aí vou buscar, né? Vou fazer meus cursos, vou focar aqui na minha pós-graduação e tal. E nisso, eu recebi o convite, né, de atender numa clínica de reprodução humana da minha cidade, uma das melhores. E lá foi quando eu tive a oportunidade de estar lidando, né, de conhecer a endometriose. Eu me lembro muito bem que eu fui fazer, era um mês de junho, né, o mês da fertilidade, de preservação da fertilidade. E aí eu lembro de entrevistar os médicos, né, são vários médicos lá na clínica, e eu lembro de focar nos temas, né? E tinha um médico específico, que é o Dr. Corival, que é especialista em endometriose. Aí quando eu fui entrevistar ele, eu entrevistei sobre esse tema, né? Sobre endometriose. E, nossa, eu não imaginava que existia endometriose. Eu achava que era... Falei, será que é um câncer, né? Parece um nome estranho, parece câncer. Será que é um câncer? E foi então que eu comecei a entender que a endometriose ela é mais comum do que se imagina. Comecei a atender essas mulheres no consultório e me tocava muito, sabe? Ver o quanto aquelas mulheres estavam sofrendo, que estavam lidando com a dor e sem perspectiva nenhuma de futuro. Sabe, eu fiquei muito desanimada em pensar que as mulheres seguiam os protocolos médicos convencionais. Às vezes bloqueava lá a menstruação, ou ia pra cirurgia, eu fazia os dois. E mesmo assim elas continuavam com sintomas, não conseguiam ter relação íntima com seu esposo, que sentiam muita dor, muito sangramento, né? Não conseguiam ter qualidade de vida, mesmo assim ficava deitada. Já tinha feito tudo que a medicina tinha proposto e, poxa, ela não estava conseguindo ter, enfim, qualidade de vida, enfim, ficar bem. Isso me incomodou muito, me incomodou demais. Eu comecei a estudar sobre o tema, sobre endometriose. E era bem um março amarelo também na época, né, que eu vi sobre a característica, né? Não tinha muita coisa de estudo, de artigo, enfim, não tinha tantas coisas relacionadas à nutrição especificadamente com endometriose, né? Tinha da alimentação, do estilo de vida, mas isso para qualquer doença. Todo mundo sabe que qualquer doença vai se beneficiar de uma boa nutrição, de uma boa alimentação, de boa atividade física. Mas eu pensava, gente, o que mais pode acontecer, né, para essas mulheres, enfim, terem resultados? Aí comecei a puxar as características da endometriose. Poxa, é uma doença inflamatória. Então, o que a gente pode ter? O que a gente tem de ferramentas, de estratégias que vão ser anti-inflamatórias, né, no corpo dessa mulher? Comecei a buscar
Comecei a buscar essa situação, essas características, e fui compilando ali, né, estratégias que desinflamassem, focando mais na alimentação, alimentos que ainda eram tidos como saudáveis, mas que às vezes acabava prejudicando a portadora de endometriose. E fui começando a ter resultado, né? Comecei a ver as mulheres melhorando, mesmo bloqueando a menstruação, com aquele tanto de efeito colateral, estava se sentindo melhor. Outras conseguindo engravidar, já estava ali tentando. Eu falei, nossa, legal. Aí eu não consegui sair mais da endometriose. Eu ia estudar focada ali, cada tópico da fertilidade, né? Cada doença que leva a uma dificuldade de engravidar. Só que quando eu me deparei com endometriose, eu não consegui mais sair. Porque eu vi o quanto há um problema gigantesco de falta de informação. Quando eu comecei a falar desse assunto, ninguém sabia. Era comum as pessoas entrarem na aula e falarem, nossa, eu nunca imaginei que nutricionista poderia tratar endometriose, tinha nutricionista para isso. Eu nunca imaginei que alimentação e tal. Porque era uma grande surpresa. E elas estavam assim, até decepcionadas, porque sofreram por anos, sem saber que o tratamento natural existia e que ele poderia ser o grande aliado, né, a fim de resolver os problemas. E às vezes é tão triste, sabe, de cara ali indicar uma cirurgia que talvez poderia ser evitada, que não precisasse fazer, né? E graças a Deus a gente tem a tecnologia hoje ao nosso favor, né? Muitas de vocês chegaram, tô vendo aqui pessoas que descobriram pela tecnologia, porque o próprio profissional da saúde, infelizmente, nunca falou. E eles não são donos da verdade, tá? Eles não sabem de tudo. Hoje em dia você tem... existem profissionais, né, gente? Eu não sei qual é o que você teve contato. Mas eu sei que é importante você se cuidar, que é importante você ter informação, para você não cair em qualquer tipo de tratamento que não faça sentido para você. Ainda mais se falando da endometriose, que muita mulher quer engravidar, né? E olha, eu vou te falar, não foi fácil esse caminho não, tá? De desbravar aí o tratamento natural para endometriose, compilar ali o meu método, as estratégias. Eu errei muito. Mas esse é assunto para outra live, né? Outro momento eu conto para vocês os meus fracassos, os meus acertos, os meus erros, né, que me levaram a chegar até aqui, a ajudar mais de 4.000 mulheres a conseguirem, enfim, se livrarem das dores, ou engravidarem aquelas que desejassem. E assim, nesse caminho, né, foi no meio desse caminho que eu me descobri portadora. Eu usava o anticoncepcional, né, como método contraceptivo, mas eu não aguentava mais. Eu sempre que eu ia nos congressos de nutrição, eu via falando tanto que os anticoncepcionais poderiam prejudicar minha saúde, né, poderiam reduzir minha qualidade de vida. Isso tudo me entristecia demais da conta. E eu parei, né? Não tava mais aguentando, eu tinha enxaqueca, gente, enxaqueca que eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia malhar, eu não conseguia fazer nada, de tanta dor de cabeça que eu tinha. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de usar, não aguento mais esses efeitos colaterais e tal. Quando eu parei, eu comecei a lidar com a cólica. O anticoncepcional, no meu caso, ele mascarava os meus sintomas. É bem comum portadores de endometriose não se darem bem com o anticoncepcional, tá? Por causa da questão do estrogênio. Você já tem muito estrogênio no corpo, ainda você recebe um pouco mais desse anticoncepcional. E eu comecei a sentir muita cólica. Eu comecei a tomar remédio. No primeiro momento eu pensei, deve ser meu corpo, né? Meu corpo desacostumou, logo passa, né? Essas dores. Só que não, a situação só ia piorando, Chegou num ponto que eu já tava tomando, assim, remédio antes mesmo de menstruar, pelo medo da dor. Tipo assim, nossa, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não posso faltar ao trabalho, então eu já vou tomar remédio hoje de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Eu já fazia isso, porque eu já tinha medo de passar mal. E aí foi então que eu desconfiei, falei, poxa, gente, eu falo o tempo inteiro, que sentir dor não é normal. Eu falo o tempo inteiro isso. Por que que eu estou, né, acostumada com essa dor, não estou pensando sobre ela? O que que tá acontecendo? Foi então que eu fui atrás, né, fui com o Dr. Corival mesmo, aqui da minha cidade. Fui com ele, conversei, fizemos os exames de diagnóstico, fiz a ressonância magnética da pelve e a ultrassom com preparo intestinal. Daí descobriu não só a endometriose, como a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E aí eu já me alimentava bem, você vê que não é suficiente ter um estilo de vida bom. Existe realmente o pulo do gato, por isso que eu falo que eu apanhei muito no começo. Né? Até eu chegar onde eu cheguei aqui no meu protocolo, nas minhas estratégias, naquilo que eu acredito que faça a diferença no tratamento natural. Eu mesma não fazia.
né? Eu tinha um contexto saudável, mas não saudável o suficiente, não anti-inflamatório o suficiente para eu tratar a endometriose. E aí fui colocar em prática tudo que eu ensino e consegui me livrar das dores, né? Graças a Deus. Então continuei menstruando, fiquei em paz com a minha menstruação por longos anos. Depois me casei, né? E aí acabei engravidando ali depois de 2 meses de casada. Não cheguei a ser uma tentante. Eu falo que eu era uma evitante. Mas aí veio Jeju, né? Isso comigo, ó, com diagnóstico de endometriose, pra quem acha que é impossível engravidar. Eu com diagnóstico de endometriose, meu esposo com tireoidite, eu também com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que também pode prejudicar a fertilidade, e meu esposo com varicocele no nível cirúrgico ali, com 100% dos espermatozoides imóveis. Nesse contexto, Jujuzinha veio e já tá aí quase com 1 ano e meio, né? Essa é a minha história. E eu, depois que eu me tornei mãe, que eu vejo, nossa, quanto é importante essa missão, né? Que se você tem esse sonho no seu coração, né, de ser mãe, não desista dele. Vai, 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 vai. Eu acredito muito nos sonhos, né, que são os spoilers do futuro. Então, se estão plantados no nosso coração, é porque pode acontecer. Então, assim, fique em paz, foca, se esforce, que vai fazer a diferença. E não deixa ninguém te desanimar. Eu gosto muito dessa frase, né? Até postei hoje. O seu diagnóstico não é a sua sentença, você não é endometriose, não quer dizer que porque você tem a doença você não vai conseguir ser mãe. Tá? Você pode sim ser mãe, você pode sim ter uma vida boa, você não tem que se acostumar com as dores, você não tem que se acostumar a nada, você pode viver plenamente.